Roberto Moraes, o que o milagre tem a ver com essa situação mundial contemporânea descrita pelo senhor? O senhor disse em uma aula que é impossível compreender a situação contemporânea sem entender o que é um milagre. O milagre é fundamental, porque ele mostra que a ordem do ser não coincide com a ordem do universo. Que a ordem do universo é apenas um aspecto da ordem geral do ser. A ordem geral do ser é a eternidade. Ou este universo, ou quantos universos existam, são aspectos da ordem eterna. Então, vamos dizer, o milagre não é um instante em que as leis naturais são violadas. Eu não conheço nenhuma lei natural. Não conheço realmente nenhuma. Eu conheço, assim, vamos dizer, generalizações parciais que os cientistas fizeram sobre alguns fenômenos, que daqui a pouco eles, a volta atrás, dizem que não é bem assim. Isso é o que eu conheço. Então, não há leis naturais eternas para ser violadas. O que acontece no milagre é exatamente que leis eternas, supra-universais, fazem valer a sua presença, mostram a sua presença. Então por isso que eu digo que os milagres são acontecimentos mais importantes, porque eles revelam a verdadeira ordem, a ordem eterna. Tá certo? Quer dizer, a nossa ideia de ordem natural, ela é grandemente exagerada. Para cada elemento de ordem que você encontra no universo, você encontra um de desordem e de caos. Isso é inevitável que seja assim. Já expliquei isso no livro que tinha O Crime da Madre Agnes, foi publicado, acho que, sei lá, 82, um negocinho. Eu já estava explicando isso. E, vamos dizer, o elemento de perturbação e caos é necessário na própria ordem universal, porque ela não é uma ordem integral. Veja, agora, aqui, por exemplo, o Fabrício Soares me manda aqui um parágrafo do Arthur Whitehead. Ele diz: fé na razão é a confiança de que as naturezas últimas das coisas encontram-se juntas em uma harmonia que exclui a mera arbitrariedade. É a fé de que na base das coisas não encontraremos um mero mistério arbitrário. A fé na ordem da natureza que tornou possível o crescimento da ciência é um exemplo particular de uma fé mais profunda. Essa fé não pode ser justificada por nenhuma generalização indutiva. Nasce da inspeção direta da natureza das coisas, como descoberta de sua própria experiência presente e imediata. Não há como separar-se da própria sombra. Experimentar essa fé é reconhecer que, ao sermos nós mesmos, somos mais do que nós mesmos. Reconhecer que nossa experiência, mesmo opaca e incompleta como é, ainda ecoa o mais profundo da realidade. Reconhecer que detalhes separados, meramente a fim de serem eles próprios, deveriam ser decifrados de um sistema de coisas, dentro de um sistema de coisas. Reconhecer que esse sistema inclui a harmonia da racionalidade lógica e a harmonia estética. Reconhecer que, enquanto a harmonia da lógica baseia-se no universo como uma necessidade irredutível, a harmonia estética está dentro dele como um ideal de vida que forma o fluxo geral em seu progresso interrompido junto às questões mais delicadas e eminentes. Olha, eu acho que a primeira parte disso aqui está muito certa, mas a segunda tem um exagero aqui. A ideia do universo como necessidade, a ideia, vamos dizer, da ordem universal como uma necessidade irredutível, isso não é aceitável de maneira alguma. Há aspectos do universo que obedecem a uma necessidade e outros que obedecem a uma arbitrariedade e um caos. Necessidade irredutível só existe na escala da eternidade e da onipotência. Tá certo? Ou seja, é a possibilidade infinita. A possibilidade infinita, ela não contém contradição em si mesma, tá certo? Mas ela determina a existência, então, de contradições. Então, por exemplo, o fato de que o que quer que limite a infinidade do infinito é autocontraditório. Existe uma série de elementos, até na experiência, que nos demonstram isso constantemente. Quando você, vamos dizer, entra em choque certas ideias que você tem, certas convicções, tal, que desmentem de algum modo a infinidade do infinito ou o identificam com o infinito, com o finito. Então também a diferença de racionalidade, lógica e harmonia estética, eu não acredito que isso existe. Mas de jeito nenhum. Eu não acredito que exista arte e ciência, eu só acredito que existe conhecimento. Mais tarde podemos voltar a isso aqui. Caro professor Olavo, eu gostaria de saber se podem articular, e se isso seria desejável, ciência medieval e ciência moderna, com a primeira orientando a segunda dentro da realidade e a segunda limitando-se a desenvolver tecnologia. Pergunto isso porque, pelo que tenho ouvido ou lido, entendo que talvez o único mérito da ciência moderna seja produzir tecnologia. Não, o único mérito não é esse, é claro, ela forneceu elementos muito válidos de explicação para uma infinidade de processos naturais. O que falta, vamos dizer, para a ciência moderna é o nível de inteligibilidade que a filosofia requer.
E esse nível de inteligibilidade, vamos dizer, é aquilo que, vamos dizer, os filósofos escolásticos na Idade Média tinham como exigência primordial. E se você continua lidando com conceitos descritivos que você mesmo não entende, tá certo? Então você está às cegas, como por exemplo, quando o sujeito está usando uma metáfora e não sabe o que é metáfora. Não há nenhum problema em você usar metáforas, desde que, porque justamente a metáfora exprime o coeficiente de imprecisão entre as semelhanças e diferenças, que corresponde, por um lado, à estrutura do nosso pensamento e, por outro lado, à estrutura da própria realidade. Tá certo? Agora, se você pensa que a metáfora é literal, então você está tentando prender, vamos dizer, a complexidade do real dentro de uma camisa de força que é apenas uma exigência mental sua. Então, veja, o livro do Wolfgang Schmidt, que chama The Quantum Enigma, é um sinal, vamos dizer, do poder que a filosofia escolástica tem de dar inteligibilidade à consciência, a elementos da ciência atual, especificamente a física quântica. A física quântica é uma coisa que foi confirmada milhões de vezes por experimento, mas que no fundo a pessoa não sabe do que está falando. Então, você não sabe qual é o coeficiente de realidade daquilo. Então, esse coeficiente da realidade só pode ser obtido se, através, vamos dizer, da análise do conceito, você encontrar precisamente aqui elementos da experiência a que ele corresponde, tá certo? E o Wolfgang Schmidt demonstra que a filosofia escolástica é capaz de fazer isso, quer dizer que ela transforma, vamos dizer, um dado científico em si mesmo ininteligível numa teoria inteligível, tá certo? Outro dia um idiota aí escreveu que o Wolfgang Schmidt escreveu um livro para provar que a física quântica confirma a filosofia escolástica. Eu digo, mas o que é isso? A filosofia escolástica já está precisando que a física quântica confirme. Ao contrário, ela não está pedindo nada para a física quântica, ela está contribuindo para tornar aquilo inteligível. Essa história de que a ciência vai confirmar a religião, eu falo, meu filho, só faz-me rir. Vocês estão vendo o que é ciência, o que é o nível de inteligibilidade da coisa, que negócio pobre, nojento que é, na maior parte dos casos. Não digo que tudo a ciência seja assim, mas eu acho que 90% é assim. Ou seja, pessoas não sabem do que estão falando e não são capazes, vamos dizer, de analisar a sua própria linguagem, para distinguir se estão usando uma metáfora, até que ponto estão usando, tanto que elas acreditam que tudo que elas estão fazendo é exato, compreensível e objetivo, ao passo que tudo mais é determinado por escolhas emocionais. Fala, não há escolha, essa visão do futuro que os caras têm não é emocional, não. Mas é essa ideia de que você vai virar senhor absoluto do universo e controlar tudo e transformar cada estrela vai virar um reator atômico, né, e nós vamos estar lá atuando, nós sob a forma de poeira cósmica inteligente. Não, isso aí não tem nenhum valor emocional. Mas que brincadeira é essa? Se você falar isso para qualquer pessoa, cientista profissional, ele vai dizer, não, mas tem que distinguir entre o que é esta especulação que eles fazem, o que é ciência. Não, meu filho, eles não estão fazendo isso como especulação de ficção científica. Isso são teorias científicas. Você estuda o que é o princípio antrópico, você vai ver, o princípio antrópico não é ficção, é uma teoria científica. Não tem pé nem cabeça. Tem pé de cabeça sobre certos aspectos, se você o interpretar de uma certa maneira. Mas interpretado de uma outra maneira, que é até majoritária, é um absurdo total. Vamos ver o que mais tem. José Geraldo. O que o senhor falou sobre o que essas pessoas escreveram sobre se libertar da matéria, para mim é gnose. Batata. É 100%. Né? Esta ideia de que nós estamos aqui para nos transformar em criaturas cada vez mais sutilizadas e mais espirituais, até o ponto que já não teremos mais existência corporal, isso aí é gnose. Quer dizer, isso aí é o erro a estupidez mais antiga da história da humanidade. Esses caras estão toda hora reinventando a roda. Descartar o corpo como se ele fosse uma coisa ruim está contra a religião cristã. É claro, a revolta contra a condição corporal é a base da gnose. Quer dizer, eu estou lá interessado em virar poeira cósmica inteligente, porra. O que é isto? Né? Paulo Camargo. Professor, verifique no universo das pessoas leigas algum fator, argumento ou sentimento faz com que a ideia do governo mundial seja agradável e até desejável. O senhor saberia identificar qual é esse elemento que tanto seduz as pessoas comuns, que constitui a maioria da humanidade? A ideia de serem submetidos a um governo mundial? Sim, certamente. Desejo de segurança e de proteção. Se a pessoa perde a confiança na ordem do real, quando eu falo ordem do real, não estou querendo dizer ordem do universo, é uma ordem que transcende o universo. Perdeu a confiança nisso,
Ela está no mato sem cachorro, ela entrou no mundo da entropia, o universo vai acabar. É aquele negócio, Deus morreu, Marx morreu, e eu mesmo já não estou me sentindo muito bem. Tá entendendo? Então tem que fazer alguma coisa, tem que chamar o John Borzon Haldane, né, para impedir que o universo acabe. Ou aquele idiota do filme do Tarkovsky, né, saindo correndo com o roupão para impedir a destruição do universo. Olha, nós temos vislumbres da ordem eterna. Tá certo? Nós estamos dentro dela. Se ela não existisse, não poderia existir nada. A coisa mais óbvia que existe é a ordem eterna. É mais óbvia do que a ordem do universo. A ordem do universo, às vezes você acredita que descobriu, depois chega outro sujeito faz uma teoria contrária, aquilo que onde você pensar que existia ordem, existe caos, e assim por diante. A ordem do universo, ela é uma coisa esquiva, ela está sempre fugindo. Mas a ordem do real, a ordem eterna, tá certo? De ordem puramente metafísica, essa é imbatível. Mas quando diz que o ser é, o não ser não é, quer dizer, por exemplo, isso que eu acabei de dizer, aquilo que existiu por um único segundo não pode voltar ao nada. Hã? Ela pode não ter existência temporal, mas ela está dentro da ordem do ser. Uma coisa não pode sair do nada e voltar ao nada. Se esteve no ser, não volta ao nada. Então, a existência, vamos dizer, da simultaneidade de todos os momentos é condição para que existam momentos. A percepção de tempo, a vivência de tempo, está condicionada à própria estrutura física da nossa existência. Então, nesse sentido, o tempo é ilusório, entre aspas. O tempo existe, mas não é que ele é uma ilusão, mas confrontado com a eternidade, ele é apenas uma aparência. Ele é uma, como dizia Santo Agostinho, é uma aparência móvel da eternidade. Então, se você perdeu a visão da eternidade, meu filho, você está no mato sem cachorro, você está procurando alguém para tomar conta de você. Agora, se você entende que existe a ordem eterna, então, bom, pouco importa que eu acabe, que acabe este universo, que acabe tudo. Da eternidade está tudo lá. Então, vamos dizer, esse reconforto na eternidade, sabendo que isso é uma necessidade absoluta. Não é matéria de fé, gente. Hã? A igreja jamais diz que é matéria de fé. Isso é uma coisa altamente demonstrável. Aliás, é auto-evidente de algum modo. Não é isso? O que é matéria de fé, sim, são as coisas relatadas na Bíblia. Por exemplo, que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, morreu, subiu ao céu. Isso aí é matéria de fé. Mas a existência da eternidade, não, isso não pode ser matéria de fé de maneira alguma, isso é uma coisa de inteligência, simplesmente.